Com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, caindo na real e suspendendo o estado de exceção, o homem ficou louco e entregou o país para os militares. Estava havendo até desaparecidos, para não falar em mais de 7.000 prisões, quase 1.000 feridos. E dessas prisões, 247 menores. A gente pode então falar da Argentina que vai ter eleição amanhã. Essa sim, decisiva, determinante, inclusive para o Brasil. Sim, para o Brasil de Bolsonaro. Como a gente vai ver nesse vídeo introdutório, não é? Porque a questão lá é muito complexa e exige vários vídeos abordando cada aspecto da problemática argentina, que não é só argentina, mas é latino-americana e também brasileira. Não esquecendo de dizer que vamos também falar dos reflexos dessa eleição do Alberto Fernandes, que tem como vice a Cristina Kirchner, no Brasil, sobretudo depois que o Bolsonaro andou prometendo, ameaçando romper com o Mercosul. Outra daqueles rompantes, daquelas bravatas de nosso presidente, mas que a gente conhece muito bem, vai voltar atrás porque não tem como, e a gente vai explicar isso direitinho. Mas antes, vamos ver aqui. Eu escrevi este livro, Argentina Sacudida. Breve perfil da líder peronista Cristina Kirchner. Eu tive lá várias vezes na Argentina, falei com vários ministros de Estado, tive um breve contato com a própria presidenta e fiz uma análise do que representa a Cristina Kirchner hoje, né, para a Argentina, para a América Latina e para os povos do chamado Terceiro Mundo, ou que estão na periferia das grandes potências mundiais. Bom, a peculiaridade na Argentina é o fato de a Cristina ser a vice. E ser a vice de quem? Do Alberto Fernandes, que é esse cidadão aqui que está do lado dela. O Alberto Fernandes, que era seu chefe de gabinete. E foi também chefe de gabinete do marido da Cristina, que foi presidente da República durante os 4 anos que precederam os 2 governos de 4 anos da Cristina. E o Alberto Fernandes era chefe de gabinete, mas na Argentina, chefe de gabinete não significa apenas um posto, digamos, burocrático. É altamente político, porque inclusive chefia os demais ministros, só estando abaixo da presidente da República, no caso que era a Cristina, ou do Néstor Kirchner, que ele também foi chefe de gabinete do Néstor. Mas a capacidade do Alberto Fernandes de conciliar, a penetração que ele tem nos vários setores, sobretudo aqueles setores fáticos, aqueles setores que mandam, que são os bancos, que é a mídia, que é o Clarim, o jornal La Nación, ele era fundamental para quebrar esse gelo, ou pelo menos para quebrar esse preconceito contra a Cristina Kirchner, que era considerada, justamente por causa de uma campanha midiática implacável, considerada uma radical, que não é bem assim, como a gente verificou nos seus 8 anos de governo. E não há outros 4 de primeira-dama da Argentina. Eu ia falando aqui o Chile ainda está na minha cabeça, porque realmente a situação não está fácil lá. Então, a Cristina Kirchner foi quem escolheu e quem anunciou o Alberto Fernandes. Aí é que vem também as intrigas dos jornais. Ah, quem vai mandar é a Cristina. Não é bem assim. Eu, neste meu livro, neste modesto livro,
Na parte introdutória, e olha aqui que essa parte introdutória é do dia, deixa eu ver aqui a data exata, do dia 22 de julho de 2019 foi quando eu escrevi essa parte introdutória. O livro foi lançado em agosto, dia 10 de agosto. E aí eu pergunto, como é que essa dupla vai funcionar? E eu mesmo respondo, aí só os argentinos, ou melhor, os peronistas entendem. Cristina, como vice-presidenta, mandando no titular, que é Alberto, nada disso. Pelo menos por enquanto, a prioridade é juntar os cacos do movimento, dos peronistas, que havia implodido com aquela derrota do Maurício Macri ocorrida em 2015. E embora isto já se encaminhasse desde a reconciliação, que é também um dado curioso, é que o Alberto Fernandes estava desavindo da Cristina durante 10 anos. Ele tomou lá fez outras campanhas políticas, inclusive para o Sérgio Massa, que era inimigo da Cristina, mas hoje está integrado nessa campanha que se chama Frente de Todos. Então estavam desavindo havia mais de 10 anos e, mais importante, a reconquista da pujante liderança sindical. Ainda persistia um grau de desconfiança entre as várias correntes. Então não foi fácil reunir todos os peronistas praticamente, falam 90% dos peronistas, estão lá todos os governadores, estão todos os deputados praticamente, porque lá os peronistas se dividem em várias alas. Agora, uma pergunta que não quer calar. Por que o Alberto Fernandes de presidente e a Cristina que tem os votos de vice? Aí é até simples de explicar. Porque hoje se configura um quadro difícil para os presidentes da República. Se ele tiver, como a Cristina tem, um perfil altamente popular, altamente comprometido com aquele estado do bem-estar social, ele sofrerá inapelavelmente aquela campanha brutal, animalesca da mídia, que não é apenas a desmoralização do candidato ou daquele personagem, mas principalmente da desestabilização. E aí se conta corrida bancária, estouro da bolsa e, claro, que o que isso pode provocar na população, greve geral e o diabo. Então a Cristina se viu sem condições de pleitear o cargo, ainda sabendo que podia ser eleita. Mas ela preferiu, não, ela preferiu um novo modo de governar, que seria uma espécie de cogoverno. Algo ainda não inaugurado no mundo, mas que parece que já vai introduzindo uma nova moda. O próprio presidente, ex-presidente do Equador, quando estourou aquele problema do FMI, do aumento da gasolina em 123%, e que obrigou o presidente Lenín Moreno a revogar aquele decreto, o Rafael Correa já disse que podia ser candidato a vice-presidente. Por que isso? Porque o vice-presidente, não sendo tão exposto como é o titular do cargo, no caso o presidente da República, ele poderá, sim, trabalhar a máquina do governo, trabalhar para que todos aqueles postulados, toda aquela plataforma que às vezes, por causa da pressão midiática, da pressão do mercado, desaba, muitas vezes, 1 mês, 2 meses depois da instalação do novo governo, como aconteceu com o Lenín Moreno, que traiu o Correa, né?
traiu o Correia e se entregou ao FMI, mas também viu esse problema, está lá pendurado, não consegue governar. Mas ao contrário do que previam, sobretudo os inimigos mediáticos, a Cristina se comportou como uma dama, como uma real vice-presidente, ou seja, em segundo plano, ainda que já comece a mexer nos pauzinhos da máquina administrativa para que esta máquina não seja entregue, como aconteceu no Equador e em outros países, à grande financiarização, não é? Essas grandes empresas que controlam o governo e que botam abaixo qualquer plataforma popular. Então está lá a Cristina para garantir, inclusive como presidente do Senado Federal, porque o vice-presidente da República tem como uma de suas competências constitucionais comandar as sessões do Senado Federal, assim como as articulações, o que significa que todo o projeto do governo vai passar pelo Senado. Pergunta o que é que o Brasil ou os brasileiros têm a ver com isso? Muita coisa, inclusive diretamente. Não é à toa que, num ato de desespero, o Bolsonaro, com aquela basófia de sempre, tenha prometido, alardeado que vai tirar o Brasil do Mercosul caso o Alberto Fernandes e a Cristina, eleitos, claro, não concordem com aquelas tarifas, a diminuição das tarifas alfandegárias. E o que significaria isso aqui? Uma matéria da Folha de São Paulo, de ontem, dizia que o fim do bloco do Mercosul, né, impactaria 2,4 milhões de empregos, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, que é um órgão, inclusive, bolsonarista, a gente se recorda, que foi numa reunião da CNI que o Bolsonaro foi praticamente catapultado, né, à condição de candidato da mídia do establishment brasileiro. Então, preocupadíssima com essa situação, a CNI fez um levantamento que foi distribuído para todos os jornais, mas que a Folha de São Paulo teve o cuidado de examinar detidamente. Vejamos. O Mercosul é o maior destino das exportações brasileiras de manufaturados e produtos de alta e média intensidade tecnológica. O que isso significa? Significa que os nossos produtos manufaturados, quer dizer, que envolvem empregos altos de engenheiros, de grandes profissionais, de pessoal de informática e grandes produtos também que o Brasil fabrica, porque o Brasil ainda é uma potência em termos industriais, apesar de toda essa campanha do Paulo Guedes e da turma que derrubou a Dilma, de tentar sabotar a nossa economia. Nós somos um grande país. E isso mostra o nosso comércio com a Argentina, porque a Argentina é um país que a gente sabe que é sofisticado, mas é mais negócio comprar do Brasil, que fica ali do lado, do que comprar dos outros países. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro disse, não, se for o Alberto, se for essa Kirchner, eu vou tirar o Brasil do Mercosul. Bolsonaro, você podia ficar calado. Mas aí o Bolsonaro está prestando um serviço a essa direitona que quer manter, acha que com esse tipo de bravata vai conseguir eleger o Maurício Macri, aliás, seu amiguinho, né, lá da Argentina, que é o candidato, atual presidente da República e o principal adversário dessa dupla, Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Mas vamos ver aqui o que diz mais essa matéria de Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, jornalista muito conceituada nesses dias.
Então diz que o estudo, né, mostra que 2,4 milhões de empregos e 52 bilhões em massa salarial em alguns dos estados onde a votação do presidente Jair Bolsonaro foi mais expressiva. Estarão em jogo com o eventual fim do Mercosul ou a flexibilização da TSC, Tarifa Externa Comum, em vigor no bloco. Veja aí, no afã de agradar seus patrões, né, o Bolsonaro não reluta sequer com seu eleitorado, que é justamente aquele eleitorado dos estados onde há manufatura brasileira, e diz: o Mercosul é o maior destino das exportações brasileiras de manufaturados, 20,4%, e produtos de alta e média densidade tecnológica, 25,6%. E essas vendas são as que mais geram empregos, pagando salários maiores. Olha aqui, essa foto mostra o Bolsonaro numa das reuniões do Mercosul. O Mercosul, como a gente sabe, tem o Uruguai, tem o Paraguai e tem a Argentina. Mas como observadores, o Chile, não é? Aqui o Evo Morales também, que acaba de ser reeleito na Bolívia. Está aí o Mercosul que o Bolsonaro prometeu desestabilizar. No mesmo dia que deu aquela matéria da CNI, o jornal Folha de São Paulo também foi ouvir um especialista, que é o diplomata e ex-ministro da Fazenda do governo Itamar e um dos introdutores do Plano Real, o Rubem Recupero. Então, o que é que ele diz? Corte de tarifas que Brasil avalia no Mercosul seria catastrófico, diz Recupero. Para embaixador e ex-ministro, mexer na estrutura do bloco pode afetar acordo com a União Europeia. Reduzir as alíquotas de importação, é isso que o Bolsonaro quer, de 10%, parece, para 2%. Como propõe o governo Bolsonaro para o Mercosul, a gente sabe que não é o Bolsonaro que propõe nada, isso tudo é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ali representando a Globo, os bancos, o mercado de uma forma geral. Ele exige isso e o Bolsonaro acaba cedendo, como a gente já viu várias vezes nesse governo. Então, segundo Rubens Recupero, que participou da implantação do Plano Real, disse que o país ainda está muito longe de ter atingido estabilidade econômica e não tem competitividade necessária para enfrentar o mercado sem essas tarifas. É isso mesmo? Como é que o Brasil, saindo do Mercosul, vai vender esses 20% de produtos que a gente exporta para o Mercosul? Para a Inglaterra, para os Estados Unidos, lá do amiguinho Trump? Eles, diz Recupero, e se referindo ao governo e à equipe de governo, que, claro, é o Paulo Guedes, podem começar como a própria indústria tem dito e como se faz no mundo inteiro, por etapas e não como um choque, afirmou aqui o Rubem Recupero, cuja foto a Folha publicou. O Recupero, a gente sabe, é um homem já dos seus quase 80 anos, mas não deixa de ser um grande analista político, inclusive pela sua forma, não é? De não ser um radical e de analisar com profundidade, moderação e muita expertise, porque ele entende bastante do riscado. Disse ainda que uma mudança radical na estrutura do Mercosul, com a saída de algum país, no caso o Brasil, pode afetar o acordo fechado com os europeus. Se houvesse um abalo mais radical na estrutura do Mercosul, é claro que esse acordo, que já vai ter muita dificuldade de entrar em vigor por causa daqueles problemas ambientais do Brasil, ficaria ainda mais remoto de ocorrer. A gente fica por aqui neste vídeo que já vai muito longo.
e convidando os amigos para amanhã acompanhar as eleições. Nós pretendemos fazer algumas lives a partir das 8 horas da noite, quando já se prevê que teremos um resultado quase que definitivo. Mas a nossa experiência diz que quando um governo está perdendo, no caso o Macri, as urnas geralmente demoram a falar, e como a gente viu na última passo, né, naquelas primárias abertas, ocorrida em agosto, e que o Alberto e a Cristina deram uma sova no Macri, os resultados só foram sair quase que meia-noite. Então, até mais e fiquem sempre com a gente. Recomendando mais uma vez o meu livrinho, não é? A Argentina Sacudida.